Galerinha, bom, posso dar, gente, perdão, houve um probleminha na questão anterior, então vou repetir de novo para vocês a questão 30, tá? A gente tá corrigindo o Enem de 2023, primeira aplicação caderno azul de linguagens, belezinha? Então tá, vamos de novo para a questão 30. A questão 30 descreve pra gente o seguinte: enquanto estivermos entretidos como urubus, outras coisas andarão acontecendo na cidade. A companhia baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jacá, nem tapar o sol com a peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices, mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho, tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vinha adotando ultimamente, principalmente os meninos, e não confiando na proibição só, nem na força dos castigos, que eram rigorosos, a companhia ainda mandou fincar cacos de garrafas no muro. Achei isso um exagero. Comentei o assunto. Perdão, gente, meu problema aqui. Achei isso um exagero. Nossa, gente, perdão, perdi aqui. Isso. Perdão, ó. A companhia ainda dos castigos. Tá, a companhia retificada. Tá. Achei isso um exagero e comecei o assunto com a mamãe. Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que, em épocas normais, bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha de suas ordens. Se alguém desobedecesse a proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular um muro quebrando o corte de alguns cacos ou jogando o couro por cima, era apanhado pela proibição nhoque e fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. Ok, a pergunta é a seguinte: sobre a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 1970, aqui representado pelo que? A. Culto ao medo, infiltrado em situação do cotidiano. B. Sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações. C. Ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras. D. Incentivo ao desenvolvimento econômico com a iniciativa privada. Ou é espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças? Fazem um vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, passaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, claramente, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá, gente? É exatamente isso. Culto ao quê? Ao medo. Gente, primeira coisa importante em relação ao texto, uma questão histórica. Nesse período, 1970, no Brasil, é importante a gente, porque a questão de destaque político vigente, é importante a gente destacar que nesse período o Brasil vivenciava o período da ditadura militar, tá? E nesse período tinha muito algo sobre o medo, tá? Do castigo. Se você perceber claramente, a questão do texto, as palavras que ele descreve, ó, em relação às crianças, ó, entidade de companhia, novas proibições. Proibir, ninguém podia cuspir na jaca, tapar o sol com a peneira, esquisitices, né, ó. A tática que quase todo mundo não sofria de reumatismo vinha andando ultimamente, ó. Não confiando em proibições, né, na força, castigos, tá? Rigorosos. Ainda mandou fincar cacos de garrafa, tá? Assunto como ele estava explicando, bastava coisa ou outra. Agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens, tal. Não podia cortar os cacos, a proibição podia se cortar nos cacos. Se alguém violasse a regra, poderia se machucar nos cacos, né? Jogando couro pra cima. Enfim, gesto, né? Era apanhado pela proibição em que fez o gesto que torce o pescoço de um frango. Enfim, a gente vê claramente a questão do medo. Caco de vidro, cacos de garrafas quebradas, proibição, né? Esse foi um período de muita proibição, de muito autoritarismo, enfim, de muitos castigos. Claramente, gente, é algo marcado pelo medo, tá? Principalmente um período vigente nessa época. Por esse motivo aqui, exatamente, claramente, sem dúvida, a letra A, tá? A questão do culto ao medo, tá? Da proibição, dos castigos, das coisas que eles faziam, né? Se você fizer isso, você vai se cortar, você vai ser castigado. Se você pular um muro, vão colocar a garrafa aqui. Enfim, né? Essa questão aí do culto ao medo, né? Tinha muita questão do castigo, né? De autoritarismo, enfim. É por isso que vai ser a letra A, tá? Não é sentimento de dúvida, nada disso, nem espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças, não, tá?
Aqui é uma questão de culto ao medo, é mais culto ao medo do que isolamento, tanto que a criança não é a questão de isolamento, e sim do medo que eles faziam em relação a castigos, enfim, atitudes que fossem contrárias. Gente, sempre governos autoritários são assim, atitudes que são contrárias, eles são muito autoritários e tentam impor algo para gerar medo, tá? Principalmente castigo. Por esse motivo que aqui a letra A, tá? Esse culto ao medo aí, né? Espalhar esse medo de consequência de alguma coisa, enfim. Muito propício dessa época, né? Infelizmente. Ok, vamos agora para a questão 31. A questão 31, ela descreve pra gente o seguinte, ó, migalhas. Entre a toalha branca e o bule de café, seria inapropriado dizer: eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. A vida submarina. E a pergunta é a seguinte: nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao que? A invocar o interlocutor para uma tomada de posição. B. Questionar a validade do envolvimento romântico. C. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. D. Transformar em paz emoções conflituosas de casal. E condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, para vocês que marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Vai ser diluir a banalidade, diluir em banalidade, né? A comoção de um amor frustrado, gente. Por quê? Se você perceber, primeiramente, por que não são as outras, né? Não é errar invocar um interlocutor para uma tomada de posição, não. Porque aqui o poema ele sugere um diálogo implícito, tá? Aqui não tem uma clara invocação aqui no sentido de interlocutor para quem que toma uma posição, não. O poema aqui ele vai pedir uma ação direta do outro, tá? A gente vai descrever um momento passivo de separação, de afastamento emocional. A gente percebe claramente que é um rompimento de relacionamento, né? Questionar a validade do desenvolvimento romântico não tem nada a ver em relação à questão, tá? Ele quer saber nessa representação do sentimento amoroso, recupera a tradição lírica, mas se ajusta na visão contemporânea ao o que, tá? Então, não é A, B também. Não vai ser A, D também transformar em paz emoções conflituosas de casal? Não, não é. Aqui é um término, tá? Não é paz. Aqui no caso é aceitação silenciosa de um fim de um relacionamento, tá? Sem uma resolução pacífica. Não é objetivo e nem é, tá? Você poderia confundir a por, né? Tratar bule de café, jardim japonês, os lugares, né? Mas também não é a Por quê? Porque que, exatamente a gente percebe vários lugares, né? Você poderia ficar em dúvida em relação a essa, mas não é esse o objetivo da questão, tá? Esses lugares que vão ser apresentados aí vão ser uma expectativa não atendida. O poema, na verdade, ele faz o oposto. Ele não vai condicionar a existência de uma paixão por esses espaços. Ele vai revelar uma despedida, né? Um contexto banal, ou seja, aqui no caso, se fosse uma paixão ou algo bom, né? O autor estaria entusiasmado nisso, mas não, ó. Toalha branca, não te amo mais, era necessário algo mais solene, tá? Perdas pensadas, noturno, enfim. Ele destaca esses lugares, porém, entretanto, contudo, todavia, né, ó. Ou então, tá abaixo os olhos, recolhe as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então tem a questão da banalidade, tá? Por que é a C? Porque ela vai abordar exatamente isso, né? Uma frustração de um fim de um amor através de um contraste o quê? Entre expectativas de grandes emoções, porque o autor, né, a autora que relata vários lugares com uma despedida silenciosa e o quê? Banal. É a única alternativa que escreve sobre banalidade, né, ó? Amor frustrado, né? De uma conversão com amor frustrado, né? A frustração de um término, né? Ó, recolhe lentamente as migalhas de pão posta sobre a mesa, ou seja, algo rotineiro, né? Aqui no caso, ó, entre toalha branca, por dizer, eu não te amo mais, seria inapropriado
o bule de café, né, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Então aqui ela descreve exatamente essa questão banal, né, entre as migalhas de pão, enfim, a questão de um término, né, envolvendo um término com algo banal, uma situação banal, um lugar recolhendo aí as migalhas de pão, né? Ao invés de ser outros lugares, praias, pedras, jardins japonês, emoção, nananana, solene, dramático, não. A gente vê aqui um término de imagens grandiosas com um fim que é tratado de forma silenciosa e comum, e uma comoção de dor e uma cena simples rotineira, que é a questão dos pães, migalhas sobre a mesa, dos pães, né, perdão, migalhas sobre a mesa, enfim, né? É essa questão aqui banal, tá, gente? Não. Pães, tá, gente? É como algo banal. E é interessante, né? Infelizmente aqui, aquela questão da frustração, né? Enfim, é sobre isso, né? Ok, vamos agora para 32, né? Que descreve o seguinte: o sol começa a descer por trás da vegetação da ilha da Restinga, na outra margem do rio Paraíba, colorindo o céu amarelo, laranja e lilás. Então se ouvem as primeiras notas do bolero do compositor francês Maurice Ravel, executados pelo saxofonista Jurandir. É assim, pôr do sol da Praia do Jacaré, em Cabedelo, Grande João Pessoa. Depois do bolero, Jurandir toca Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e Meu Sublime Torrão, de Genival Macedo, espécie de hino não oficial do Paraíba. Interessante, né? O sol se põe embalado pelo bolero de Raval. A pergunta é a seguinte, né? A interpretação musical de Jurandir do Sax, codinome de José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado pelo quê? A. Inter-relações de referenciais estéticos aparentemente distanciados. B. Valorização de música que revelam mensagens de serenidade. C. Consagração do repertório erudito como cultura dominante. D. Iniciativa ou estímulo à vocação turística da cidade. Ou E. Divisão hierárquica entre os gêneros e estilos musicais. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Gente, por que aqui é 32 é a A? Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Por que aqui é 32 vai ser a letra A? Interrelações referenciais estéticas aparentemente distanciadas. A gente tem um texto lindo, né, da questão aqui do Luiz Gonzaga, né, ó. Das primeiras notas de bolero do compositor francês Maurice Ravel, né, executados pelo saxofonista Jurandir, né. É assim o pôr do sol na Praia do Jacaré, né, Grande Pessoa. Depois do bolero, Jurandir toca Asa Branca, né, Sublime Torrão de Genival. Enfim, a gente tem o hino da Paraíba. A gente tem aqui, ó, notas de um bolero do compositor francês Maurice Ravel né, perdão, e depois um saxofonista com a linda canção de Luiz aqui no caso de uma pessoa, perdão, né, o Jurandir, né, depois do bolero do Jurandir, que ele vai tocar Asa Branca de Luiz Gonzaga, né, por que a gente vai ser a letra A? Se a gente for analisar as outras questões, olha só, a gente vê as outras, né? Por que não são as outras? Não vai ser valorização de músicas que revelam mensagem de serenidade, nada a ver, tá? As músicas vão ser tocadas, né? Embora elas tenham sensações de tranquilidade, não é o foco principal da questão aqui. Consagração ao repertório erudito como cultura dominante? Não, porque o repertório erudito aqui é apenas uma parte da apresentação, né? O bolero aqui, o Ravel, né? Do Ravel. O importante aqui está mais focado, né, no pé da igualdade das músicas populares, como a Asa Branca do Luiz Gonzaga, né, a famosa e grande canção Asa Branca, quem não conhece, né, quando olhei a terra, enfim, muito bonita. O foco tá nela, tá? Não é essa ideia erudita, tá? Não é isso. Então, cuidado. D. Iniciativa estimula a vocação turística da cidade? Não é questão do turismo, embora a questão fala praia, não é o objetivo. E nem divisão hierárquica entre gêneros, não tem gêneros musicais, não é isso, tá? Gente, olha que legal. Por que é a letra A? A letra A, ela é mais correta porque a gente tem uma apresentação musical de quem? Do Jurandir, tá? O texto ele descreve isso pra gente, do sax, né? Do Jurandir do sax, que ele vai fazer uma inter-relação entre diferentes
referências estéticas e estilos musicais unindo o quê? O erudito com o quê? Isso mesmo, o popular. Por quê? Aqui, no caso, a gente tem do Maurício Ravel, ok? Tá. Mas a gente também tem a união dos dois, e a gente tem a união o quê? Do Luiz Gonzaga. A gente sabe claramente que essa questão, Bonita Asa Branca, é uma questão de musicalidade, de brasilidade popular, né? Uma questão que representa a cultura local, né? A questão popular, é uma canção popular. A letra dela, inclusive, é muito bonita. Ela traz algo de pertencimento, uma cultura popular, né? A cultura de pertencimento aí da população brasileira, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, tá? A junção dos dois. O erudito, nananã, sim, mas também a questão popular, dessa canção popular do Luiz Gonzaga, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, belezinha? Então tá bom. Bom, gente,